Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, iGrow. Esse podcast nasceu para trazer pessoas com conteúdo para te ajudar a crescer. E hoje eu tenho o prazer de receber Mona Lisa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lúcia. É um prazer estar aqui. Estou muito honrada. O prazer é meu. Mona Lisa ela é especialista em inteligência financeira. Com foco na criança. Com foco na criança, Isso. bem falado. E antes de começar, eu quero te dar um presente. Ai, que tá? delícia, adoro. Pera aí, vou tirar daqui da caixinha uma agenda, tá? Um presente meu para você. Ai, que linda! Olha isso, Obrigado. bem prática. E também uma caneca, deixar você abrir. Ai, que show! Gente, gosto assim, ó. Já chega ganhando presente, adorei, hein? E hoje é o nosso primeiro podcast de Olha. 2023. Que honra ter você também para o Nossa. nosso primeiro podcast, onde vamos ter muitas novidades. Nós estamos com uma pegada voltada para o empreendedorismo. Então, nós vamos ter seminários, nós vamos trazer pessoas e vamos focar bastante em empreendedorismo. Então, vai ser muito bom. Pessoal, fique ligado. Maravilhoso. Pronto, ó, já tem até uma agenda para anotar. Nossa, achei ótimo, porque eu tô aqui, tô com a caneta, mas não tava com papel. Agora eu já vou usar, já vou começar a usar. Ótimo. Bom, antes de conhecer um pouquinho da sua história, eu queria saber o significado do seu nome. Mona Lisa. Me fala. Você ficou encafifado por que é separado, né? Então, verdade, por que é separado? Então, o Mona Lisa, o quadro, ele foi pintado por Leonardo da Vinci. E a Mona Lisa, na Itália, o Mona, ele significa dona, senhora. O nome da modelo que ele usou é Lisa Gerardini. Então, o nome mesmo seria como se fosse Dona Maria, é Dona Mona, Dona Lisa. Então, ficou Dona, né? Ficou Mona Lisa. É como se fosse Senhora Lisa. Legal. E para você, qual o significado que tem? Se você fosse definir você, independente do seu nome. Quando você escuta o seu nome, o que você escuta? Eu gosto desse nome, eu acho ele diferente, eu acho ele imponente. Eu acho o nome forte. É um nome forte, muita gente fala que combina comigo. Tem hora que eu não gosto disso, mas, né? Porque a Lisa Gerardini, né? Então, mas enfim, mas eu gosto do nome, eu gosto dele ser diferente, eu gosto dessa, sabe, desse... E principalmente aqui nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito desse nome. Então, a reação que causa quando eu falo meu nome me traz uma satisfação. Legal. É sempre legal. Você sabe que no meu livro, Autogestação, um dos capítulos eu falo sobre buscar a origem do nome. E é interessante, quando eu busquei a origem do meu nome, ele fala muito sobre Lúcio, vem de solucionar, de trazer luz. E aí onde eu identifiquei que dentro da palavra solucionar, tem meu nome, solucionar. Olha isso. Então, olha que interessante. E por anos eu nunca prestei atenção, assim, nunca me chamou a atenção meu nome estar dentro da palavra solucionar. Eu acho que é interessante isso. Não é uma coisa muito natural a gente buscar o significado do nome dessa forma, né? Se o meu nome não fosse o nome de uma obra de arte muito famosa, eu acho que eu também não teria tido de procurar isso. Mas é bem interessante saber a origem do nome. Eu acho super interessante. Quero saber um pouco o que te trouxe para os Estados Unidos. O que motivou você a vir para cá? Eu vim para os Estados Unidos para estudar. Tá? Eu vim para cá em um momento no Brasil onde eu queria mudar de carreira. Eu fiz pedagogia no Brasil. Na época, era com o intuito de trabalhar em RH. Na época, quando eu fiz a faculdade, eu não sei se hoje em dia continua a mesma coisa, mas na época, a faculdade de pedagogia te autorizava a trabalhar em RH como aquela parte de treinamento, né? E eu vim para os Estados Unidos aprender inglês para melhorar o meu currículo, para voltar para o Brasil com o inglês fluente e procurar trabalho em multinacionais. Eu já atuava como professora no Brasil, eu trabalhava para o município. E aí eu tirei esse tempo para poder vir para cá, para me preparar e mudar de trabalho. Mas quando eu vim para cá, 2010. Nossa, tenho já mais de 10 anos. Sim. Vai fazer 13 agora em fevereiro, dia 2 de fevereiro. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que aconteceu foi eu descobrir que eu não era um gênio, que eu não ia aprender inglês em um ano e voltar. E outra coisa foi como o país como que o país é organizado. Isso eu fiquei muito admirada com tudo isso, sabe? E aí eu me senti confortável aqui e decidi ficar. Aí eu fiquei. Por um tempo eu trabalhei muito na área de
tutoring, sabe? O pessoal que faz reforço, alfabetização de crianças. Em português, para crianças brasileiras. Porque uma das dores aqui nos Estados Unidos dos pais que moram aqui é a criança saber falar português, né? Sim. Hoje em dia tem escolas, tem online, mas naquela época não tinha, então era pessoas que tinham faziam... que ajudar, né? Isso. Então, aí eu já fazia esse trabalho de tutoring, que era o de reforço, de pegar a criança na escola. Era todo um combo, né? Então, eu tinha os grupos que eu fazia alfabetização, tinha o pessoal que eu fazia babá com tutoring, já dava aula de português também, era todo... Dependia, né, do momento. E aí, foi isso que me trouxe para cá. E dessa fase de mudança, se você, assim, o que foi mais difícil para você? E se você soubesse, você teria feito diferente? Eu teria me preparado mais. Eu vim sem nenhum planejamento para cá. Como eu vim para ficar só alguns meses, no máximo 1 ano, eu não tive planejamento nenhum. Eu tinha separado uma quantia de dinheiro para vir, para ficar ali aquele período. Já tinha uma consciência que eu ia trabalhar, né? Que eu não ia ficar só de estudante. E depois, quando eu decidi ficar, foi aonde eu me deparei com essa situação do não planejamento. E aí eu faço o quê agora? Não tinha o inglês, porque eu vim para aprender inglês aqui. Não tinha documentação que me permitisse trabalhar, porque eu não me preparei para isso. Então, eu precisei fazer aquela situação que eu fiquei de turista, depois prorroguei para mais 6 meses de turista, depois para estudante, até eu me regularizar a ponto de ficar... Ou seja, a falta de planejamento e conhecimento... acabou dificultando o processo. Porque numa dessas você não pode procurar um trabalho autorizado, porque você não tem a permissão de trabalho. Dependendo do estado onde você mora, você tem dificuldade com a drive license, para dirigir também pode ser complicado, fora o tanto de medo que você sente, porque é a falta de informação. Agora, com a internet, eu acredito que melhorou bastante. Ficou mais fácil. Com 13 anos atrás, a gente não tinha tanta informação assim. Então, era o que as pessoas falavam. E, normalmente, as pessoas gostam de passar um medo, né? Tem essa tendência de pôr o medo, de, é muito difícil, toma cuidado se a polícia te parar. E aí, até então, a gente não tem a certeza disso, acredita. Então, por falta desse planejamento, por não saber como que era, eu senti dificuldade nisso, a essa adaptação. E mesmo com a internet agora, o conhecimento muito melhor, mas não muda a questão do planejamento. Sim. Acho que em qualquer área da nossa vida, o planejamento, ele tem que entrar e fazer parte. Se você quer sofrer menos. Isso. Né? Legal, você teve essa trajetória e hoje você trabalha com o quê? Hoje eu sou especialista em educação financeira. Eu estou montando uma escola online, eu faço mentorias, então eu estou trabalhando o pessoal, né, trazendo esse material para as famílias trabalharem com as crianças em casa. O que motivou? Sei que você falou muito, mas eu quero detalhes. O que te motivou na área financeira e por que crianças? Por causa da minha filha. Eu identifiquei ao longo da minha vida, ao longo dos meus estudos, né, na faculdade, porque a gente estuda muito psicologia infantil, então eu fui identificando coisas que aconteceram na minha infância, que eu tinha, desde a faculdade eu tinha essa consciência que eu não queria repassar para minha filha. Quando a minha filha nasceu, a motivação, se for para responder em uma frase, é minha filha. Mas por quê? Porque eu não queria que a minha filha passasse por nada do que eu passei. E... como eu te falei, a falta de planejamento me levou a trabalhar o trabalho que muita gente aqui faz, que é físico, que é o limpar a casa. E quando ela nasceu, eu pensei que eu precisava melhorar essa questão financeira e não depender tanto do meu corpo para trabalhar, porque eu fiquei com medo que se alguma coisa acontecesse comigo, como que eu teria uma renda, ou coisas do gênero. E aí eu entrei para o mundo das finanças para estudar para mim. Então eu fui estudar sobre investimentos. Para você aprender e se organizar. Para mim, para eu não passar para ela esses problemas. Eu não queria que ela chegasse para mim e falasse assim: a coleguinha da escola tem, e eu falar, você não vai ter porque a gente não pode. Eu quero chegar ao ponto de falar, eu não vou te dar porque não quero te dar, mas não porque eu não posso. E aí, então, porque até então eu trabalhava ali, fazia as minhas coisas, né, viajava, vivia a minha vida, mas não tinha um planejamento, continuava sem planejamento, não entendia a importância disso. Essa necessidade veio, essa consciência veio depois que a minha filha nasceu. Então, eu comecei a estudar investimentos muito. É outra coisa que eu falo muito
no meu trabalho, que inclusive eu ensino o pessoal a não passar para as crianças, são as crenças limitantes. E eu tinha consciência das minhas crenças limitantes. Por exemplo, falar de investimento não era uma coisa que eu achava que era para mim. Por quê? Porque eu tinha a crença limitante que isso era só coisa de rico. Uau. Entendeu? Eu não era rica, não tenho por que saber sobre. Não tinha o porquê eu saber disso. Quando a minha filha nasceu, me despertou que eu ia mudar essa realidade e que eu ia estudar e que eu ia fazer o que eu tinha que fazer para alcançar aquilo ali. E eu fui vendo que isso nada passava de uma crença limitante, porque você faz investimentos aqui nos Estados Unidos por $50. Você compra uma ação da Coca-Cola, por exemplo, um exemplo, né? Não precisa ser exatamente essa, mas você com menos de $100 você começa a investir se você quiser. Não é coisa de rico, é para qualquer um. E aí eu fui estudando isso e aí, de repente, no meio desse conhecimento sobre investimentos, você percebe a bola de neve, que você precisa de tempo, né? Quanto mais tempo você tiver de investimento, mais retorno você tem. E aí vai virando aquela bola de neve de juros compostos e aí de um valor que você pôs, aquilo ali pode virar um grande valor. O que mais te encantou quando você começou a aprender sobre a área financeira? O que mais te encantou? Falei, caramba, eu não acredito que eu demorei tanto para poder aprender sobre isso. Essa parte exatamente essa daqui que eu acabei de falar. Dos juros compostos. Dessa que você, com pouco de planejamento, com um pouco de conhecimento, é lógico que se você tiver muito dinheiro, você precisa de uma pessoa para te orientar. Mas, assim, é possível você fazer você mesmo. E isso me encantou muito. E aí, a questão da bola de neve, dos juros compostos, isso deslumbra muita gente que tem criança. Porque, de repente, você se vê numa situação que a sua criança está pequena. Se você colocar $100 por mês, em 18 anos, quanto de dinheiro que essa criança vai ter se você fizer o trabalho, né? Se você fizer o investimento direitinho. E comigo não foi diferente. Eu falei, bom, olha que legal, vou fazer isso no nome da minha filha. E eu vejo muita gente fazendo isso, colocando dinheiro no nome da criança depois que descobre essa parte do investimento. O que acontece é o quê? Você coloca o dinheiro ali. E aí, como é que você ensina a criança a lidar com esse dinheiro? Se você não sabe. E aí, eu fui buscar informações sobre isso. Aonde que a gente estuda sobre isso? Aonde que tem livro sobre isso? Que tipo de livro que a gente dá para a criança ler? Então, você, além de desenvolver algo voltado para as crianças, você também leva conhecimento para os pais. Sim. E aí, quando eu percebi essa falta do material, eu comecei a fazer um compilado de material para mim, para eu educar a minha filha. Tudo, só eu e a minha filha. Conforme eu fui estudando, que eu fui fazendo esse compilado, que eu fui passando para amigas, que eu fui falando sobre investimento de faculdade, que eu fui conversando, olha, descobri isso, que legal. O pessoal que me cercava, que me chamou a atenção para o que eu estava fazendo. Falei assim, você entende a importância que você está fazendo? Você sabe que a gente nunca teve isso e que isso é muito legal? Que legal. E que você está falando disso com uma grande paixão, por que você não passa isso adiante? Aí eu me dei de frente com outros desafios, Tem né? algo ali que eu posso... Sim, mas aí eu precisei... Aí o que acontece? Existe um perfeccionismo aqui. Eu não vou pegar aquilo que eu sabia e pôr para o mundo. Então, eu fui me especializar. Entrei para uma escola que como que fala? Certificada, autorizada pela FDIC. E me certifiquei como educadora financeira nos Estados Unidos, né? Então, eu sou Financial Educator and Instructor aqui nos Estados Unidos. E aí, a partir disso, com esse material que eu compilei, mais esse que eu me certifiquei, é onde que eu montei essa metodologia, onde eu ensino os pais, né? Onde eu te passo o material para você conversar e aplicar atividades pedagógicas de acordo com a capacidade cognitiva da sua criança. Então, o seu treinamento, ele vai para os pais, para que os pais eduquem as crianças. Então, ele não é direto voltado para as crianças. Exatamente. Legal, interessante. Isso. E quando que você parou e falou, isso é o que eu quero fazer, vou largar, ou melhor, quando você começou a se organizar para poder deixar de fazer o que você fazia e focar full time como a conselheira mesmo, financeira. Você pergunta em quanto tempo foi isso atrás? Essa transição, como é que foi? Minha filha está com 5 agora. Eu acho que 3, 4 anos atrás foi quando eu comecei com tudo. E eu pergunto por quê? Porque tem pessoas que hoje exercem um trabalho que gostariam de largar, mas às vezes não tem a condição financeira, ela não tem o planejamento para poder conseguir sair.
Querendo ou não, você não pode deixar de limpar casas de um dia para o outro. Você não pode largar o seu trabalho e simplesmente, agora eu quero fazer isso. Deve ter um planejamento. Como é que foi para você? Como é que você se organizou para poder fazer isso? Para falar bem a verdade, eu fui descobrir que precisava desse planejamento logo depois. Quando você entra para esses estudos onde você vai trabalhar sobre budgeting, assim, aí você entende que existe um planejamento. E foi quando eu falei assim, tá, então agora eu preciso pensar como que eu vou... Mas no meu caso, foi muito intuitivo. Eu fui fazendo a transição meio que intuitiva mesmo. Eu fui trabalhando em um serviço, estudando, porque enquanto você está estudando, você não tem renda. Então, eu tive que fazer os dois. Quando eu estive pronta para passar para o outro, aí foi aonde que eu fui deixando, sabe? Eu fui lentamente. Eu não coloquei ali no papel, no primeiro mês isso, segundo mês aquilo. Mas você recomenda? Recomendo. Mas é aquela questão, eu não sabia dessa necessidade até pouco tempo atrás, Você né? acabou tendo que viver para poder entender que se você tivesse feito diferente, teria sido muito melhor. Sim. Né? E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estudar sobre investimentos e o material para criança, eu estava muito focada nesse conhecimento. Quando eu fui passar isso para a internet e que eu fui me especializar em internet, porque aí é outro mundo, né? Quando você entra para a internet, que eu fui descobrir que tem, inclusive, profissionais muito bons nisso, que te auxilia nessa transição de carreira. O que você faz, o planejamento, agenda e tudo. Eu não sabia até então. É aquela questão, né? Falta de conhecimento. Se eu soubesse disso, teria feito. Teria feito e teria me auxiliado bastante. Então, eu fui descobrir que tem esses profissionais depois, na hora que eu já estava no caminho. Ou seja, tem muita informação aí. Você também tem que correr atrás e buscar. Sim. Na parte do conteúdo que você passa para os pais educarem as crianças, qual é a sua recomendação na questão de mesada? Nós temos, né, uma pessoa em comum que nós buscamos conteúdo com ele, o João. O João tem um posicionamento. Qual que é o seu posicionamento referente à mesada? A mesada, ela é um pouco polêmica, porque as pessoas, elas entendem que a mesada é um dinheiro dado de graça para a criança. E na nossa geração, era isso mesmo. Né? As crianças que tinham mesada, elas recebiam aquele valor para gastar do jeito que quisesse, na hora que quisesse. Na educação financeira, a mesada ela é usada de forma consciente. O que você faz é, você disponibiliza uma parte do orçamento da casa para que a criança possa administrar. O que eu costumo dar de exemplo é o seguinte, a teoria, ela funciona de um jeito. Você só vai aprender mesmo quando você põe em prática. Um exemplo bem simples, bem bobo. Você vai virar para uma criança e falar assim, você precisa escovar seus dentes todos os dias, porque se você não escovar seus dentes, você vai criar tártaro, vai ter cárie, sua boca vai ficar fedida, você vai precisar ir no dentista, às vezes até arrancar um dente. Todo dia você fala isso para ela, igualzinho assim, ó, você tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro. Sabe que tem, mas não faz. Mas você não dá uma escova de dente para essa criança nem uma pasta. Como é que ela vai criar o hábito de escovar os dentes todos os dias? Como ela vai fazer o teste de, se eu ficar uma semana sem escovar o dente, o que acontece? Aí ela percebe que a boca fica com gosto ruim, que começa a feder e aquela coisa toda. A mesma coisa com o dinheiro. Como é que você fala? Tem que guardar, tem que administrar. E se você não dá aquilo para a criança treinar? Então, a mesada, hoje em dia, o termo é mesada consciente, porque você está dando como uma ferramenta. E aí, normalmente, é uma parte do orçamento. Então, não é um dinheiro dado de graça para essa criança. É um dinheiro que é parte do orçamento. Para ela poder administrar. Para ela administrar, para ela ter direito de errar, ver o erro, consertar, procurar soluções, entendeu? Você não vai dar um dinheiro suficiente que ela vai conseguir comprar tudo que ela quer. Você dá um tanto, ela administra aquele tanto. Ela quer uma coisa mais cara, aí você vai trabalhar com essa criança, guiar, liderar essa criança para que ela ache soluções para conseguir o dinheiro que vai complementar aquela mesada. Ou se ela quer uma coisa mais cara, como que ela vai planejar em um determinado período quanto daquela mesada que ela vai guardar para aquele objetivo. Então, você oferece uma ferramenta para que essa criança se organize e planeje para alcançar o que ela quer. E no seu material vem tudo isso. Você ensina como fazer isso. Que legal, tô curioso para ver, viu? Trabalho, essa é uma ferramenta, outra ferramenta que trabalha em conjunto com essa, que eu tenho para mim, que muita gente não imagina que isso seria uma ferramenta de educação financeira, é o porquinho.
O porquinho você pode trabalhar ele de 3 formas, que aí você trabalha em conjunto com a mesada. Tem bastante coisa que... Quando você fala o porquinho, você tá falando o porquinho físico mesmo, aquele que você porquinho... coloca dinheiro... Não tá muito velho, já não tá ultrapassado, não? Essas crianças ainda... Você vê que tem... Eu lembro minha época, era gostoso colocar o dinheiro lá. Hoje você acha que ainda funciona? Funciona. Mas é aquilo que eu te falei. Os termos e a forma como você usa mudaram. Não é mais o porquinho, só o porquinho rosa, que você põe o dinheiro ali e faz igual você vê no filme, né? Que quando você quer fugir de casa, você vai lá, quebra e pega as moedas e foge. Não é isso. Normalmente a gente nem usa mais o porquinho no formato de porco. Entendi. Então, para trabalhar em conjunto com a mesada, por exemplo, é interessante ter 3 recipientes que você trabalha o que a criança gasta pro agora, o que ela vai guardar e o que ela vai doar. Esse doar pode ser independente dos valores da sua família, pode ser para presentes. Aí você vai conversar com a criança. Olha, aqui a gente vai separar pra gente vai doar. Aí vocês escolhem instituição, se vai ser para amigos, onde que é esse... Mas não é da criança, entendeu? Ela tem que entender que tem uma parte que ela vai doar. Então, você trabalha em conjunto essas 2 ferramentas para ela entender que ela precisa ir atrás do dinheiro, administrar o dinheiro que ela tem. O cofrinho, ela te dá essa facilidade de entender o planejamento. Em conjunto, trabalha as emoções, porque não fica só guardando. Você tem que guardar. Tem que guardar para quê? Quando você fala para tua criança, você vai guardar para quê? Para você. Eu falo para você. Você tem que guardar dinheiro, Lúcio. Para quê? Tem que ter um propósito, Você tem que ter um nome no seu dinheiro. Mesmo que seja, igual o pessoal fala, a reserva, né, de emergência. Tem o pessoal, uma amiga minha que ensina finanças que fala a reserva do perrengue, o nome que você quiser, mas que tem que ter a liquidez, ele tem um nome. É um dinheiro reservado para se caso acontecer alguma coisa, você tem de onde tirar e tirar fácil com liquidez. Tem um nome. Se você está guardando sem nem que você... vou guardar por um dia de chuva, né? Igual os americanos falam, para o raining day. Não faz sentido. Então, todo dinheiro tem que ter um nome. Então, para a criança, o dinheiro que você pode gastar agora, o dinheiro... Onde que você vai gastar esse dinheiro? Qual é o seu objetivo? É um brinquedo? É uma bicicleta? Um videogame? Agora, você acredita que isso pode ser feito totalmente em forma automatizada, como se fosse uma plataforma onde ele recebe o valor, ele distribui, ou você imagina que é mais eficaz fisicamente, pegando o dinheiro e dividindo em 3 partes, ou funcionaria também se eu tivesse uma plataforma onde o dinheiro está lá e eu divido e aloco ele para onde seria igual se fosse fisicamente. O que você pensa que é mais eficaz? Tudo depende da idade da criança e do conhecimento prévio que ela tem. Até para adultos, se você pensar a forma como você gasta o seu dinheiro, você no cartão, você tem um sentimento. Quando você está gastando o dinheiro físico, é outro sentimento. Então, para a criança, essa questão de pegar ainda é muito importante. Legal. Então, na primeira idade, ali entre 7 anos, que é quando a gente começa a trabalhar essa questão de mesada e de administração, porque até antes disso é outro material, mas assim, a parte financeira mesmo de dinheiro, a partir dos 7 anos. É muito importante que ela administre visualmente, pegando. Então, ela vai receber esse dinheiro, vai administrar ali nos piggy bank, né, nos recipientes, e aí ela vai trabalhar dessa forma. Depois dos 12, 13, 14 anos, que ela já trabalhou essa parte, ela já assimilou esses valores, ela já trabalhou o físico, aí a gente migra para uma conta bancária. A minha filha vai fazer 17 anos. Eu abri uma conta agora, recentemente, para ela, e ao contrário, né, que o João menciona que ele nunca deu mesada, eu sou a favor de ter um valor X, porque ela já dirige. Então, ela tem que ir para a escola, ela tem que pôr gasolina. Às vezes, ela tem que comprar um lanche. Então, eu acabo sendo a favor de ter uma mesada sim. Agora, a parte de administrar esse valor, ela está aprendendo agora, porque ela está tendo que gerenciar de uma forma mais eficaz. Se ela gastar com um lanche num dia errado, ela fica sem gasolina. Então, ela não vai poder ir ver a amiguinha, não vai poder sair para um lugar, porque ela não administrou o valor X que eu coloquei para ela semanalmente. Você disponibilizou para ela uma parte do orçamento, porque você já daria esse dinheiro para ela de qualquer forma. De qualquer forma daria. De qualquer forma eu colocaria gasolina, de qualquer forma. A única diferença é que eu fiz uma conta, não sei se eu fiz certo ou não,
Mas eu coloquei um valor X que eu calculei. Poxa, aqui ela vai ter que realmente administrar se ela come 2 vezes um lanche na rua ou ela tem gasolina. Foi meio que uma forma de fazer ela poder pensar um pouquinho mais. Mas faz realmente. sentido, porque é onde que eu te falei. Você disponibilizou um valor do orçamento da casa, um valor que você já colocaria ali porque ela precisa dirigir, porque ela tem que comer. Mas aí você disponibilizou isso para que ela administre uma parte do orçamento da casa. Ou seja, isso se torna a mesada, como é que você falou? Mesada consciente. Consciente. Gostei como do ferramenta de educação financeira. Porque, na verdade, é um dinheiro que eu iria pagar de qualquer forma. Exatamente. Eu só dei na mão dela para ela poder gerenciar e aprender, começar a aprender a gerenciar. Isso. E aí você não pode dar pitaco. Ela não? Não. Você Deixa eu ligar para ela e falar... O que acontece? Você disponibilizou. Agora é com ela. Você já ensinou como que administra? Falei, eu já dei... Cada um tem uma personalidade. A Vitória, ela funciona muito com sugestões. Então, eu falei, filha, tá aqui, você tem valor X, pensa que você tem que pagar gasolina, comer um lanche, você vai ter que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, você tem que gerenciar. E é interessante que mudou, porque ela deixou de comer um lanche que ela comia antes. Ela tá simplesmente... Agora, pelo contrário. Olha que interessante. Ela falou assim, essa semana aqui eu não comi nem um dia fora porque eu tô deixando para mês tal. Não me lembro o que ela falou, porque eu quero fazer tal coisa. Exatamente. Então, acho que já despertou um senso de responsabilidade em guardar para algo maior que ela gostaria de ter. Sim. Aí é onde que você vai prestar atenção, porque existem as personalidades, né, financeiras. Então, você tem que observar se ela não vai despertar um lado muito poupador, porque também não é muito bom a pessoa. Porque, né, a gente tem uma tendência assim, olha que lindo, meu filho tá guardando, guarda tudo. Não é bom também. Tem que ensinar o equilíbrio. Então, igual você falou, tem personalidades diferentes e aí são os pais que conhecem essas personalidades. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar, ela tá conseguindo manter um equilíbrio? Legal. Ela tá indo muito pro lado só poupador, dá uma... aí você não dá pitaco, aí você vai direcionar. Você é um líder, você só está guiando a criança. Agora, fala assim, você tá gastando errado, você tá gastando certo, aí você não pode. Aí você tem que deixar ela entender quais são os resultados do que ela tá fazendo. Gente, o nosso papo tá tão bom que o tempo tá voando. É mentira, sério? Já tem 30 minutos. Tá assim, ó, muito legal, viu? Mas é bom assim. Mentoria. Você hoje, você dá mentoria? Dou mentoria, eu faço grupos. Eu acabei de ter uma, né? Isso, não é? Estou tendo, na verdade, estou aprendendo aqui. Eu faço mentorias de acordo com a idade da criança, né? Então, se você tem criança de 7 a 12 é um grupo, se você tem de 12 a 14 é outro grupo, se você tem de 0 a 6 é outro grupo. E aí eu faço isso... ou individual? O grupo é pequeno, mas ainda é em grupo. Quantas normalmente pessoas, 10 pessoas. Até para ter um aproveitamento maior. Isso, porque gera dúvidas, é um assunto novo, não é todo mundo que tem esse conhecimento, né? Eu ia falar preconceito, mas pré-conhecimento. Ficou estranho. Mas assim, esse pré, né? Então, gera-se muitas dúvidas. Quando eu falo de crenças limitantes, então é onde o pessoal fica mais com dúvida, porque tem muitas coisas que a gente fala que a gente nem sabe que aquilo é. Quer ver uma que ninguém sabe que é crença limitante? Quantas vezes você, criança, escutou? Precisa estudar, tirar boas notas para você arrumar um trabalho bom, porque só assim você vai virar alguém na vida. Ó, essa eu nunca tive. Mas você sabe que existe. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que eu vou estudar para conseguir guardar um dinheiro ou ganhar melhor. Eu defino, isso é meu pai é empreendedor nato. Então ele nunca acreditou. De novo, eu nunca vou falar para ninguém deixar de estudar. Eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu acho que tem que ter um meio termo. Você não pode acreditar que a faculdade é que vai te dar sucesso somente. Que é a única opção. Que é a única opção. Eu acredito o seguinte, que a pessoa vai para a faculdade, sim, estuda. Só que a mentalidade, a crença que é colocada na cabeça dela é tão grande que ela se torna uma pessoa com baita potencial de empreender, mas o que ela faz? Ela empreende para os outros. Ela acredita que ela só pode ser funcionário. Exato. Então, eu nunca acreditei nisso. Meu pai, desde criança, vai fazer alguma coisa. Eu ia vender sorvete, eu ia vender chocolate. Até saco de lixo já vendi. Mas sempre com a crença que fora de uma empresa, não trabalhando para alguém, é onde eu teria sucesso. Exatamente. É o que eu sempre acreditei. Mas você tem consciência que é um diferencial, né? Que a maioria ouve, você vai para a escola, tira nota boa, porque é o único jeito de você ser alguém na vida. Sim. Normalmente é isso que se diz.
E aí a crença limitante é isso, te limita a pensar que você só pode ser funcionário. Uhum. E aí você vai ficar chateado com seus pais? Não, eles queriam o seu melhor. Mas é uma crença limitante que você precisa evitar. É importante para a escola? Sim. Você precisa tirar boas notas? Sim. Por outros motivos. É bom ir para uma faculdade, se capacitar? Sim. Conhecimento nunca é demais. Mas que só isso para que tenha sucesso, vai te dar sucesso na vida, essa frase final, que só isso que vai te melhorar a vida, é onde que é o que te limita. E sabe tanto o empreendedor que ficou preso nisso, né? Só posso ser funcionário? E sabe o que eu penso também? Nós temos a tendência de culparmos os nossos pais. Ah, mas foi o meu pai que me colocou isso na cabeça. Foi o meu pai que me deixou com essa crença. E eu acho que a gente tem que dar um basta nisso. Não. Peraí, meu pai e minha mãe entregou o que eles tinham para entregar. Eles tinham talvez uma limitação, entregaram. Mas, gente, agora você tem uma pessoa igual você para poder ensinar sobre parte financeira. Você tem outras pessoas para poder falar sobre empreendedorismo. E aí vai. Hoje você tem milhares de pessoas, meios que você pode ir e buscar informações. E parar de colocar a culpa nos pais. E se posicionar e falar, quer saber? Eu vou formar ou mudar e ter a vida que eu quero ter baseado na informação que eu tenho hoje. E não ficar agarrado no que os pais falaram a vida inteira. Não existe culpados. Eles fizeram o que eles sabiam, o que eles acreditavam que era o melhor. O que acontece é que a nossa geração é a primeira geração que tem essa facilidade de conhecimento. Verdade. Então, quando a gente traz, igual agora eu trouxe essa informação do que é uma crença limitante, não é para você chegar para sua família e falar, olha o que você fez comigo. Não, eu vou ligar para minha mãe agora. Você está entendendo? Não é identificar aonde está o problema. Eles fizeram do jeito que eles sabiam fazer, mas é uma questão que não precisa ser passada adiante. Só tem que ser entendido assim. Para que em você. Sim. Você tem essa consciência em você, não passa para os seus filhos. Se você acha necessidade de mudar em você, muda você. Ressignifique, quebra o ciclo. Passe adiante o conhecimento correto para que tenha mais facilidades, mais chances de sucesso. Eu vejo que tem pessoas que usam isso como uma âncora. Culpar, mas é o vitimismo, culpar a né? falta de sucesso, culpar menos ele é o culpado. Não, minha mãe me transformou assim, meu pai fez isso comigo. Eu sei que não é fácil, tá? Mas é possível mudar isso. Você identificou o problema? Legal. Muda, o que você vai fazer para resolver? Ficar culpando ninguém que você culpar vai resolver o teu problema. Verdade. Você identificou o seu problema, vai lá e resolve. Como é que você vai resolver? Mona Lisa, estamos chegando ao final. Nossa, mas foi muito rápido. Foi rápido. É que você acha... A hora que eu olhei, não é possível que já passou mais de 30 minutos. Quase 40 minutos. E o nosso tempo, geralmente, eu tento ficar em 35, 40 minutos. Até porque eu quero que as pessoas busquem agora você, né, no seu Instagram, o meio que você deixar aqui de comunicação, para poder realmente aprender. Aqui é só para despertar. Aquela pessoa que vai nos escutar e ver, vai falar, caramba, eu estou errando aqui, eu preciso de mais informação, e aí pode procurar você. Mas antes de terminar, para o futuro, quais são os planos que você tem para 2023? Vou facilitar, para 2023, o que você tem em mente? Para 2023, escalar esse produto, chegar em mais famílias, melhorar mais pessoas, mais essa nova geração, dar mais ferramentas para que essas famílias saibam como lidar com essa nova geração. Estruturar essa empresa online, às vezes, talvez, entrar com uma parte mais tecnológica. Por favor, tá? Para 2023 é isso, trabalhar essa primeira fase do projeto, chegar em mais famílias. Uma mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem, colocar num billboard bem grande, o que você deixaria? Mudar é muito mais difícil do que aprender. Eu li essa frase no seu Instagram, que eu quero que você deixe também. Da onde você tirou essa frase? Explica ela um pouquinho mais. Essa frase, ela vem desses estudos que eu faço. Quando você vai... Por exemplo, a gente conversou aqui muito sobre crenças limitantes, sobre como você identificar as questões que você tem com o dinheiro. Quando você identifica tudo isso, é possível mudar. Mas é um trabalho muito intenso, muito... Você precisa de autoconhecimento, que você precisa... chega a ser doloroso você deixar um conhecimento de uma vida inteira para passar
para um novo hábito, né? Para uma nova crença. Agora, se você aplica isso na criança, se você tivesse aprendido isso quando criança, ou você aplica isso na criança e ela tem a base correta, é muito mais fácil, porque você já tá imprimindo nessa criança a base correta. Então, ela não precisa mudar. Ou seja, o que você está dizendo é que, através do seu trabalho, através dos pais, eles vão educar as crianças, porque é muito mais fácil aprender quando criança, para que quando chega a fase adulta, não fique tendo que buscar, aprender e é mais dolorido. É bem mais dolorido. Já quebrou mais a cara, já sofreu mais, para depois falar assim, puxa vida, por que eu não aprendi isso antes? E aí já se passaram 10, 20 anos. Legal, gostei da frase. Retrata bem o que eu faço. Sim. E para finalizar, queria que você olhasse para essa câmera e deixasse o que você quiser. E deixa também seu Instagram, se quiser deixar número de telefone, deixa, website, o que você quiser. Olha, o meu nome é Mona Lisa com 2 N's, né? Mona Lisa com S, Moreno. Mona Lisa Moreno, você me encontra no website e no Instagram. Me acompanhando lá, eu sempre estou trazendo informações, liberando as datas de novas mentorias, de novos cursos. Todos os meses eu trago um especial de acordo com aquele mês para te trazer ferramentas para você criar hábitos que vão trazer naturalidade para sua criança na forma de lidar com finanças. E lembrando, Lúcio, que se você chegar lá no meu Instagram, você vai ver que eu não falo de dinheiro o tempo todo. Porque eu acredito que a forma como você lida com as finanças é muito mais emocional do que a prática. Então, você vai ver que nesses especiais eu trago muita atividade para serem feitas em família, criar memórias, tradições, a parte mais psicológica, comportamental e a parte prática mesmo de trabalhar com o dinheiro, ela é, eu acho que 20% do trabalho todo. Isso daria mais um podcast para poder falar sobre, fiquei curioso. E qual que é o seu Instagram? Mona Lisa Moreno. Mona Lisa Moreno. Quer deixar telefone? Não? Não, lá no Instagram mesmo já tem onde você consegue me contactar. Isso. E no website também é monalisamoreno.com. Bom, queria te agradecer. Que aprendizado, para mim foi muito bom. Eu sempre falo que eu sou o primeiro a aprender. Parece que esse contato aqui mais direto, eu aprendo. Eu sempre saio daqui com algo a mais na minha vida. E você que está nos ouvindo, assistindo, compartilhe com mais pessoas. Eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que vão se beneficiar desse assunto. Então compartilhe, inscreva no nosso canal e seja abençoado e também abençoe outras pessoas com as informações que foram dadas aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Também aprendi bastante.